Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão de ex-sectários que estão com interesse em combater as seitas na qual essas pessoas fizeram parte um dia. A verdade é que muitas pessoas saem de seitas evangélicas, conhecem a verdade e agora querem mostrar para os amigos e familiares que estão lá dentro de que essas empresas religiosas são seitas, na verdade, não são igrejas de fato. É a vontade de muitos ex-membros de igrejas evangélicas irem para as redes sociais, apresentarem a verdade em relação à seita na qual eles fizeram parte. Eu converso com muitos ex-membros de seitas, fazem muitos anos, acho que já faz uma década de que eu estou envolvido nesse trabalho apologético em defesa da fé. Nós conversamos com muitas pessoas que fizeram parte de grupos religiosos, sectários, e cerca de 90% dos meus contatos nas redes sociais têm relação com ex-sectários. Minhas conversas sobre cristianismo quase sempre é com algum ex-sectário que acabou de sair dessa seita ou saiu já há alguns anos. Hoje nós mantemos essa amizade, então eu estou nesse trabalho há anos. É isso que eu quero falar para vocês. Eu vou mostrar aqui hoje uma conversa que eu tive alguns dias atrás com um ex-sectário, e ele me indagou justamente sobre essa questão de falar para os parentes, para os amigos, sobre a seita na qual ele fez parte. E eu disse para ele, o que eu disse para ele vou mostrar para vocês. Essa conversa foi dia 18 de outubro de 2022, já faz um bom tempo, né? E a questão de contar a verdade aos irmãos, como seria essa questão? A vontade desse rapaz era apresentar ali a verdade sobre aquela denominação que ele fez parte, daquela seita. Então a vontade dele era mostrar a verdade. E eu já estou acostumado com isso. Aqui na minha cidade a gente fala assim, eu sou um macaco velho. Estou muito acostumado com isso e sei que muitas pessoas que saem de seitas evangélicas, elas saem com um profundo ódio, né, pela instituição. Porque a pessoa é compreensível. A pessoa passou muitos anos ali dedicando seu tempo, sua vida, seu dízimo. Então a pessoa realmente ela tem um profundo desgosto por essas denominações. É compreensível isso. Eu conversei algumas coisas com ele, enviei alguns áudios. Deixa eu passar isso aqui um pouquinho para frente para acelerar ele. Eu não acho legal, não acho interessante, não acho útil uma pessoa que acabou de sair de uma seita ir para a internet ou conversar com a família sobre a seita que acabou de sair. Porque existe uma paixão. Todo sectário, ele estava apaixonado dentro daquela denominação. Seja Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Congregação Cristã do Brasil. Por causa dessa paixão que ele teve ali dentro, ele sai com uma revolta muito grande. E nessa revolta ele acaba não medindo muito bem as palavras, não se debruçando na Bíblia corretamente, como deveria ser. Então, primeiro essa pessoa faz um péssimo trabalho com o evangelho, para depois cair a ficha e ela fala, nossa, eu fiz mais mal do que bem. Entende? Então você vai afastar as pessoas não vão escutar. Então, você precisa primeiro se acalmar, aprender a verdade, oração. E depois que você estiver calmo, você estiver consciente do que é verdade, sem nenhum tipo de ódio contra as pessoas, contra a instituição sempre vai ter, mas você tem que deixar o ódio de lado e tratar com amor. Aí sim você pode convencer a pessoa de alguma coisa, porque a pessoa vai perceber que existe uma paixão em você contrária, então ela vai afastar de você e não vai escutar nada do que você está falando. É isso aí. Então foi isso. Eu mandei alguns áudios, né? Dei ali algumas sugestões, vários conselhos e indiquei alguns livros. No final ele disse que eu estava certo, mas depois a gente conversou bastante coisa. É o resumo aqui que eu gostaria de
de mostrar para vocês. Basicamente é sempre esse conselho que eu dou para as pessoas que saem de denominações evangélicas, de seitas evangélicas e que querem combater essa seita na qual eles fazem parte. A pessoa, ela era apaixonada por aquela denominação, e paixão não é amor. Paixão é um sentimento de cegueira, onde a pessoa não consegue raciocinar, a pessoa já não tem mais aquele intelecto, a pessoa acredita que estar ali é a melhor opção para ela. A paixão, ela é perigosíssima, é bem diferente do amor. O amor é mais racional. Então agora a pessoa tem uma paixão inversa, uma paixão contrária. O tanto que ela amava, agora ela odeia. E essa paixão deixa as pessoas cegas. Da mesma forma que uma paixão entre um homem e uma mulher também vai deixando ali essas pessoas cegas, né? Onde há muito relacionamento abusivo, entre outras coisas. Então, basicamente, a minha sugestão ou meu conselho está sempre nesse caráter de cuidado. Cuidado. Não use seu tempo agora, essa demanda de querer conversar com amigos, familiares. Cuidado com isso. Primeiro você deve ficar em paz, ter uma paz no seu coração, sabendo que você fez a coisa certa. Estudar a Bíblia, buscar bons mestres, isso é bíblico, buscar bons mestres, estudar bons livros, ter primeiro essa paz dentro de si, essa calma, para não sair por aí falando besteiras. Gente, quando eu estava pensando em gravar esse vídeo, busquei na minha mente uma década trabalhando com apologética, quantas pessoas que eu conheci que saíram de seitas e fizeram besteiras, fizeram bobagens, pessoas que se arrependeram amargamente do que fizeram, seja em redes sociais, até mesmo na confecção de PDFs, né? Conheço uma pessoa que escreveu PDF aí, refutando a seita, escreveu muita besteira. Essa paixão, né, inflamada em querer refutar a seita na qual essa pessoa fez parte, acaba fazendo muito mal para ela. Então a primeira coisa que eu vou dizer para a pessoa se acalmar, orar, se aquete e depois sim você pode começar a pregar a verdade por aí. Então puxei em minha mente algumas lembranças, né? Eu lembrei de um ex-mormon que fez um bom trabalho, inclusive até na confecção de um material escrito onde ele refutava ali alguns livros dos Mormons, e depois ele se enveredou lá por uma comunidade pentecostal assembleiana, e até aí tudo bem, mas todo mundo que tinha uma posição contrária a ele perdia a amizade. Ele criou vários grupos de debate, sabe? E as pessoas que iam discordando dele já taxavam essa pessoa como um satanista, filho do mal, coisa do tipo, bloqueava as pessoas. Inclusive eu mesmo tive essa perca de amizade com ele, porque eu falei umas boas, né, para ele, mas essa pessoa infelizmente não aceitou, né, que ele estava muito inflamado, com muita paixão, e isso é muito perigoso. Também eu lembro de um rapaz que entre outras coisas, ele virou calvinista, virou arminiano, voltou a ser calvinista, voltou a ser arminiano. Hoje o rapaz ele é um ufólogo, acredita em extraterrestres. Ele fica postando na internet que o livro de Enoque tinha que estar na Bíblia, vai falando sobre Lilith, um monte de coisa aí, de pensamentos apócrifos. Também conheço uma senhora, é engraçado, eu conheço uma senhora que isso é o que a gente mais vai ver, né? A senhora ficou calada por muitos anos na igreja. A igreja lá era uma igreja muito tradicional, onde a mulher ficava calada. Hoje ela tem a voz na internet, então hoje ela fala mesmo e vai contra aquelas mulheres que estão em silêncio nas igrejas. Aí, para refutar isso, porque a gente vê na Bíblia claramente que mulher não pode ser autoridade na igreja. Para refutar isso, então ela tem que refutar a igreja. Então a igreja de pedras não existe, né? Você tem que saber onde que essa senhora congrega, né? A igreja de pedras não existe, a mulher tem que falar mesmo. Hoje homem e mulher somos iguais. Só no Antigo Testamento que mulher era submissa ao homem. Enfim, é um morro de bobagens teológicas para poder refutar então a seita na qual essas pessoas fizeram parte. Inclusive,
refutar a própria Bíblia, né? Conheci um tempo atrás um rapaz que, para refutar a seita, ele teve que refutar a Bíblia. Então ele já disse que os livros paulinos não são inspirados por Deus. Ele disse que nós temos que guardar os mandamentos, inclusive o sábado. Aí depois já disse que não precisa. E quando vamos citar textos bíblicos, essa pessoa pergunta: qual que é a Bíblia correta? Temos várias Bíblias. Ele mesmo não sabe qual que é a Bíblia correta, mas ele pergunta pra gente qual que é a Bíblia correta. Então é isso. Para refutar a seita na qual essas pessoas fizeram parte, essas pessoas então refutam a Bíblia, refutam a doutrina, até aquilo que a seita ensinava que era verdadeiro, como por exemplo, a divindade de Cristo. Conheço várias pessoas que vão negar a divindade de Cristo para refutar a seita que eles fizeram parte. Então eles vão dizer que Jesus não era divino, Jesus era apenas um homem, porque a seita ensinava isso. Então muitas coisas que a seita ensinava que era autêntico, verdadeiro, está na Bíblia, claramente. Para refutar isso, a pessoa então ela tem que refutar a própria Bíblia, né? Então já refutam ali as igrejas tradicionais, vão refutar a divindade de Cristo, o corpo presente nas reuniões, né? Em pedras, em templos de pedras. Os templos de pedras já existiam no primeiro século. Primeiro reuniam em casas e essas pessoas nem reúnem em casas. O ápice da imprudência dos ex-sectários, que é não aceitar mestres. Não aceitam mestres de forma nenhuma. Eu separei aqui alguns textos, não explorando profundamente esse assunto, mas para a gente lembrar, né, alguma coisa aqui que a Bíblia diz sobre isso. Quando Paulo vai falar sobre para Timóteo, lá em 2 Timóteo, vai falar alguma coisa nesse sentido. Ó. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo falando para Timóteo, né, para ele trabalhar no sentido evangelístico, no sentido de pastoreio. Paulo falando para Timóteo fazer isso. Aí depois ele vai falar: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E é o que está acontecendo com essas pessoas. Eles já não aceitam mais os mestres. Quais mestres? Existem bons mestres. Negar todos eles é uma imprudência muito grande. Isso é tolice. Existem bons mestres e por muitos anos a gente vem dedicando nesse trabalho, falamos sobre isso, citamos livros. A pessoa, ela para negar uma verdade, ela tem que colocar toda a verdade junto com a mentira, junta tudo para negar essa verdade. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos carnais. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Lembra que eu disse lá sobre o livro de Enoque, né? Ufologia, ET, tem gente acreditando em ET. E sem contar aqueles que estão virando ateus, hein? Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então Paulo está dizendo que primeiro existe um ministério, pastoreio, de ensino, onde há mestres de verdade que estão ensinando a verdade, mas essas pessoas estão negando isso. E segundo, que hoje, né, parece que Paulo foi bem profético, ele sentia que realmente existiriam pessoas que não suportariam a sã doutrina e dariam ouvidos a mitos, né? Bom, Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes a fé. O escritor aos Hebreus vai dizer então que existem líderes, mestres, guias espirituais, tem várias versões, né? Então existem pessoas capacitadas no reino de Deus para ensinar, mas parece que essas pessoas dão ouvidos apenas para si, para o seu sentimento, para a sua paixão, e negam então esses guias, né, esses mestres. E por falar em mestres, 1 Coríntios 12, 28, assim na igreja de Deus estabeleceu alguns primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro para mestres. Então na igreja de Deus existem os mestres, esses mestres que não são mestres porque fizeram faculdade de teologia, tá? Mas são pessoas em que Deus capacitou através do seu espírito para que essas pessoas ajudassem aqueles que
necessitam de ajuda, tanto espiritual quanto em conhecimento. Não adianta negar todos os mestres só porque você fez parte de uma seita e aqueles mestres mentiram para você. Por falar sobre esses mestres de si mesmos, muitos já saem na internet acreditando que tem essa capacidade espiritual de ajudar os outros, falando um monte de besteira. E parece que essas pessoas, elas não têm o mínimo de temor a Deus. Falta temor a Deus. Tiago vai falar sobre aqueles irmãos, né? Ele vai dizer o seguinte: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Se esse texto do Tiago não te causa temor, estou falando sobre esses influencers aí, sectários, esses influencers que saem na internet para todo lado, grupos de debate, WhatsApp, Facebook, Instagram. Esses influencers que são mestres, que estão falando um monte de besteira, não tem temor nenhum. Vocês serão mais cobrados. Nós seremos mais cobrados. Por mais de 10 anos estudando teologia, apologética, e às vezes, assim mesmo, a gente fala algumas coisas que não convencem ou não deixam satisfeitos pessoas com muito conhecimento. Já levei muito puxão de orelha de pessoas com muito mais conhecimento que eu, pelas minhas posições. Agora, isso a gente faz esse trabalho não no achismo, mas com fontes, com livros. São muitos anos estudando, lendo muitos livros para a gente poder dar um pouco da nossa opinião. Agora, imagine você, essas pessoas que passaram anos em seita, 2 meses depois de sair da seita já viram um professor da internet. Isso, para mim, beira a loucura. A loucura. Você precisa primeiro acalmar seu coração, estudar, ter um pouco de paz para aquilo que você está fazendo, oração para saber se realmente é da vontade de Deus que você faça isso. Falar sobre a seita que você fez parte, você pode falar, mas ser um mestre, isso aí é um absurdo. Você precisa de se preparar. Jesus Cristo, quando chamou os primeiros cristãos, os seguidores de Cristo, que são os apóstolos, eles eram judeus com muito conhecimento sobre leis, tradições, festas. Eles sabiam perfeitamente sobre todas as festas judaicas, sabiam tudo sobre o Antigo Testamento, e essas pessoas sentaram na frente de Cristo e aprenderam. Eles não esqueceram tudo aquilo que eles aprenderam, mas eles entenderam sobre tudo aquilo que eles aprenderam. Na cabeça de muitos sectários, quando você sai da seita, você tem que esquecer tudo e refutar tudo. Então, se a seita pregava, por exemplo, a doutrina da Trindade, que é uma doutrina bíblica, eu tenho que refutar a doutrina da Trindade, já que a seita pregou. Se a seita pregava que nós temos que estar reunidos com um corpo de irmãos juntos, agora a pessoa saiu da seita e tem que refutar isso, sendo que isso é bíblico. Se a seita pregava que homem deve pregar com dons, o homem com dom deve pregar, e a mulher também pode exercer os seus ministérios, mas não pregando no púlpito. Se a igreja, que é uma seita, pregava isso, agora a pessoa vai refutar isso também. Quando a pessoa não tem escapatória, ela já refuta a Bíblia inteira. Vai dizer que a Bíblia foi adulterada, que João Ferreira de Almeida foi um herege. Sem contar aqueles que vão encontrar no seu conhecimento pleno terra plana, Illuminatis, reptilianos, maçonaria, e vão dizer que essas pessoas não foi influenciada. A pessoa tem a cara de pau de dizer que não foi influenciada por ninguém. Aprendeu sozinho sobre o livro de Enoque, livros apócrifos, vão dizer que existe um sistema religioso imperando nesse mundo e que as igrejas fazem parte, igrejas da maçonaria, e a pessoa diz que não foi influenciada por ninguém. Meus amigos, todos nós somos influenciados. A última pessoa que me disse que não foi influenciada destruiu seu casamento e casou com um carinha tipo 10 anos mais novo e hoje está na lama. Foi a última pessoa que eu escutei dizendo que não é influenciada por ninguém. Isso foi agora recente. Todos nós somos influenciados por alguém. E esse sistema está aqui para nos influenciar. Já a Bíblia vai dizer para nós sermos influenciados pelos mestres de Deus. Pessoas espirituosas capacitadas estão aí para ensinar a verdade.
Essas pessoas podem falar algumas besteiras, podem, porque somos seres humanos sujeitos a falhas. Nós falhamos. Não é porque nós somos abençoados por Deus e Deus está nos usando que nós não vamos falhar. Agora, você negar a isso e começar a negar tudo que é bíblico, verdadeiro e autêntico, isso é uma tolice muito grande. Essas pessoas dizem que esses hereges, apóstolos modernos, pedidores de dízimo, eles estão acabando com a igreja de Cristo. Mas, porém, todavia, vocês também que saem de seitas e falam um monte de borrachada para todo lado, um monte de besteira, escrevem besteiras, postam besteiras o tempo todo, vocês também estão envergonhando o verdadeiro evangelho. Pense nisso. Coloquem isso na sua cabeça, todos nós somos influenciados. E vocês que dizem que não são influenciados, que estão apenas lendo as escrituras, mas lá na Bíblia vai encontrar um monte de coisa que a Bíblia não diz, vocês acham que nós somos bobos? Nós sabemos que vocês estão assistindo vídeos de conspiracionistas, lendo livros, seguindo perfis conspiracionistas e acham que a gente não está percebendo isso. Saia dessa bolha, vamos ser influenciados pela Bíblia, por conteúdo cristocêntrico, de verdade. Saiba filtrar aquilo que é bom e que não é. Lendo, assistindo vídeos, alimentando-se de materiais duvidosos, você não vai chegar à verdade não, viu? Você vai cada vez mais para o buraco. E um abismo chama outro abismo. Então, meus amigos, estes são alguns conselhos que eu gostaria de dar para vocês. Eu espero que vocês pensem antes de comentar alguma coisa. Aliás, o último vídeo que nós falamos aí sobre política tem alguns comentários, eu vou responder algumas questões. Estamos aí voltando com o canal aos pouquinhos, então compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos que vocês fazem parte. Comentem alguma coisa, sugestão de vídeos aí também a gente aceita. Não esqueça de curtir esse vídeo e nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!